Pessoal do Museu do Toca-Fitas, hoje é terça-feira e nós estamos aqui mais uma vez para falar e mostrar um pouquinho da história do som automotivo no Brasil, principalmente nas décadas de 60, 70, 80 e 90. E hoje nós vamos falar de um aparelho que marcou época, uma marca, né, que marcou época, que foi a Blaupunkt, que junto com a Bosch pegou uma fatia muito importante de vendas aqui de aparelhos automotivos, de som automotivo nas décadas de 70, de 80, principalmente 90, e que tiveram uma grande fatia do mercado justamente pela inovação, né? A Blaupunkt era uma marca essencialmente alemã, que tinha a sua característica de produção europeia, e a Bosch abrasileirou algumas coisas nas construções dos aparelhos aqui, principalmente do São Francisco, do Rádio São Francisco, do Los Angeles, Miami, que era a mesma estrutura de captação de frequência, e depois nos toca-fitas Rio de Janeiro, naquele Rio de Janeiro PLL, né? No Rio de Janeiro PLL 2, esse que vocês estão vendo aí, até chegar ao Madrid. E a Blaupunkt também, aproveitando que já tinha a marca, que já tinha o nome registrado, pegou e produziu também aqui para o Brasil dois modelos que venderam muito, que era o Havaí, esse que você está vendo aí, e o Bahamas, que nós vamos falar dele agora, que é um aparelho que era o top entre esses dois modelos produzidos pela Blaupunkt, porque ele tinha uma inovação muito legal. Ele tinha o Dolby, uma seleção de Dolby para quem tinha fita cassete gravada com essa função Dolby, e também a função metal. Se a sua fita cassete fosse aquela fita metal, né, normalmente da Memorex, da TDK, você podia ouvir e tirar mais chiados e ter mais fidelidade na qualidade sonora lá no atrito com o cabeçote. Então o Bahamas, que era um dos dois produzidos pela Blaupunkt, é o personagem do vídeo dessa semana aqui no Museu do Toca-Fitas. Eu vou mostrar o Bahamas do nosso cliente, o Márcio, que é lá de Curitiba, e também aproveitar e dizer que, além dele estar funcionando completamente, inclusive com a fita, nós montamos uma entrada auxiliar na função AM para que ele possa usar também o Bluetooth. E aí a sua Saveiro, que já é fera demais, vai ficar ainda melhor com um rádio que tem tudo a ver com o carro, com a época, com o painel, e vai valorizar o conjunto. Muito bacana para quem gosta de som automotivo com qualidade e a modernidade agora do Bluetooth. Vamos dar uma olhadinha? Aqui está o aparelho, o Bahamas, aparelho maravilhoso, produzido pela Blaupunkt. Um aparelho que está íntegro demais, que está muito bem conservado, né? E que nós restauramos. Esse aparelho estava com as 4 saídas queimadas, ele tinha um problema de captação, não entrava as rádios de FM, e agora tudo aqui, ó, funcionando, as rádios de FM, ó, sintonizando no automático, né? E perfeito, as 4 saídas funcionando, e inclusive com a função LO-DX, né? Você vê aqui o DX na tela, ele era tão bonitinho o display dele que o DX é um manuscrito, né? Como você vê ali, a letra, o estilo lá, DX, muito bacana. E agora nós vamos apresentar para vocês as funções e o funcionamento desse magnífico Blaupunkt, desse sensacional aparelho que é o Bahamas da Blaupunkt, aqui no nosso Museu do Toca-Fitas. Bem, para começar, aqui o visual, né? O liga e desliga, o volume, esse potenciômetro aqui. Ao seu lado aqui, esse potenciômetro tem 2 funções, né? Não só o volume, o liga e desliga, e 3 na verdade, né? Se você puxar, ó, ele é o balanço direita e esquerda, o famoso fader. E ainda a tecla de trás é o frente e trás, que seria a parte de complementação das 4 saídas que ele tem, né? Então o fader e o balanço estéreo puxando o botão aqui, ó, puxando o botão. Muito legal, é um conjunto, um potenciômetro que a Bosch e a Blaupunkt tinham como diferencial na época, né? Logo aqui na frente a gente tem o grave e agudo, ó, é bem fácil, né? Que você percebe, ó, o tom grave, menos grave. E aqui na outra tecla o agudo ou menos agudo. Vamos deixar o som mais agudo aqui, que é bem legal. E aqui as memórias, né? Então como é que você põe uma rádio na memória? Por exemplo, 97 FM aqui em São Paulo, Energia 97. Se você quiser memória 1, você aperta o ME e aí ele fica piscando lá, tá vendo? Embaixo do FM. Aí você vem aqui no número 1, por exemplo. Olha lá, já ficou embaixo lá, ficou piscando, e agora é número 1 porque eu apertei o número 1, né? Então se eu colocar uma outra rádio aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, Metropolitana.
Se eu quiser colocar a metropolitana na memória 2, eu venho aqui e aperto o ME de memória. Enquanto ele está piscando lá, eu aperto o número 2. Já ficou lá. Então a memória 1 era a 97 e a 2 ficou a metropolitana. Tá bom? Aqui temos o LO-DX, que eu já expliquei para vocês, que o DX e LO era uma recepção local e uma recepção mais longa para onde você estivesse com o seu carro. Se o sinal da rádio estivesse interferindo 2 ou 3, você deixava uma recepção local, ele diminuía um pouco, vamos dizer assim, a capacidade de captação da bobina, e aí as rádios que estavam como interferência não conseguiam captar, ficando só a que você estava sintonizando aqui. Aqui para você, como eu falei, né, a fita Dolby Metal, quando você aperta essa tecla, você selecionaria quando tiver a fita, eu vou mostrar para vocês. Aqui o relógio, aqui ó, para passar para o relógio, teria que acertar, o relógio acerta segurando, né, aqui o relógio, ele começa a piscar e você acerta aqui na estação, para frente e para trás, hora e minuto, para acertar o relógio. Eu não vou acertar porque daqui a pouco eu vou desligar ele da fonte, ele vai zerar, mas aqui passa para o relógio, tá bom? E aqui ó, são funções da fita, o auto reverse, o auto eject, avanço e retrocesso, eu vou mostrar para vocês. E aqui a sintonia das rádios, então ele tem um M de manual e um A de automático. Se você deixar aqui no automático, olha lá, ó, ele vai sozinho e para na próxima rádio, ó, vai sozinho, eu tô apertando aqui, ó, ele vai sozinho e para na próxima rádio. Se eu deixar aqui no manual, aí o que acontece? Aí ele vai 1 a 1, ó. Aí você que tem que ficar sintonizando 1 a 1 para ele parar na emissora. Vamos voltar aqui para 97, tá bom? Então a seleção de manual automático aqui no meio e para direita e esquerda, avanço e retrocesso lá da rádio no painel, muito simples de usar. Tá bom? Eu vou explicar primeiro a fita e depois eu explico a parte band ali das funções. Então, se você colocar uma fita cassete, ele já começa a rodar, mostra o lado da fita. Se você vier aqui no auto reverso, ele muda para o lado B, né? Aqui ele, no caso, está retrocedendo, ao contrário da seta, que ele começa a tocar, e aqui ele avança. Olha lá, agora que ele está retrocedendo, né? Ele estava rodando para lá, agora está retrocedendo. E aqui está avançando, tá bom? Isso aí. O auto reverso, como eu disse, ó, muda o lado. E aqui é o eject. E aqui é a tecla Dolby. Como essa fita é uma fita normal, uma fita comum, não é metal, nem cromo, e nem com gravação em Dolby, não dá diferença nenhuma, mas ele aparece a seleção lá no painel, tá vendo? Olha lá, ó. Tá marcado lá o Dolby. Eu vou apertar a tecla aqui, vai sumir lá, ó. Tá vendo? Aqui Dolby, ó, ela tira até um pouquinho do chiado, mesmo a fita não sendo de metal. Não sei se dá pra vocês perceberem, ó, com Dolby e sem Dolby com um pouquinho mais de chiado, tá bom? E aqui a gente ejeta a fita. E aí voltamos a falar aqui da parte do rádio desse aparelho maravilhoso aqui. Então vamos lá. Aqui faltou eu explicar a tecla Band, que aqui tá no FM. Se eu apertar a tecla Band, ele passa pro AM. Não, ele passa para o Bluetooth, para o auxiliar no caso. Eu coloquei uma plaquinha de Bluetooth aqui, ó, para teste, né? Então a nossa plaquinha de Bluetooth está aqui, que aciona essa entrada auxiliar que nós fizemos aqui, RCA, na função AM. Então quando eu coloco no AM, olha aí que legal, ó. New Order Blue Monday. Aqui, ó, no meu smartphone, por Bluetooth, o nosso Bahamas SQR. Olha que coisa linda. Bem, pessoal, essa função de Bluetooth, né, de entrada auxiliar para você poder colocar a plaquinha de Bluetooth, é realmente muito bacana. Muitas pessoas me escrevem perguntando se eu não consigo dar o passo a passo para que possa ser feita essa instalação em casa, para que o próprio cliente possa fazer. E eu sempre explico o seguinte: para você montar o Bluetooth, nesse caso aí que eu montei um circuito para substituir a função AM, você tem que ter um bom conhecimento, não um ótimo conhecimento de eletrônica e muito mais, um ótimo conhecimento de toca-fitas 12 volts, do circuito 12 volts.
da compactação que é um toca-fitas quando você desmonta e a responsabilidade que é desmontar um toca-fitas como aquele Bahamas ali, sem estragar, sem perder peças, sem quebrar presilhas e recolocar tudo de volta. Então não dá para quem não tem habilidade montar um Bluetooth, uma entrada auxiliar, substituindo o AM, a função AM, porque tem que ter um ótimo conhecimento de eletrônica, tem que estar habituado com isso. Então, com medo de que eu fale e alguém possa querer fazer estragar o aparelho, eu prefiro que você selecione alguém da sua preferência, onde você quiser, mas que seja habilitado para isso, e leve para essa pessoa fazer. Como meu pai dizia, cada macaco no seu galho, não tem jeito. Isso é muito difícil fazer e muito difícil passar o tutorial, porque cada aparelho tem um esquema, um estilo, um consumo, uma potência, uma corrente de funcionamento e um lugar lá para soldar, para desplugar, para replugar, para fazer a adaptação. O Bahamas já é diferente do Havaí, que é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente do Los Angeles, diferente do TKR, do Roadstar, do Pioneer, do Meca e assim por diante. Tá bom? Então por isso que a gente não passa o passo a passo, o tutorial passo a passo. Não é porque a gente é mala, porque a gente não quer. É porque você não vai conseguir fazer se você não tiver um ótimo, um excelente conhecimento para mexer com esses aparelhos abertos na bancada. Tá bom? Mas eu vou mostrar agora para vocês o que é o nosso circuito, aonde liga, como liga e a compactação desse aparelho. E aí você vai entender o porquê. Porque realmente é complexo. Vamos dar uma olhadinha. Bom, então aqui ó, New Order rolando aqui, né? Com Blue Monday no nosso smartphone, sem cabo, sem nada. Tá aqui, ó. A adaptação, o circuito, tá aqui, ó. Aqui dentro, ó. Então já montei ele, já tá fixo aqui, ó. Né? Já fechamos. E aí você vê todos esses fios aqui, ó. Tudo isso aqui se refere a essa ligação aqui. E aí tem que desmontar essa parte da bobina RF, separar da parte da placa de rotação da fita, não encostar aqui nos dois integrados de potência, que aqui esquenta, tem dissipador, e fazer as ligações, porque o AM está dentro desta bobina de RF. O que recebia sinal de AM aqui, agora recebe o sinal do Bluetooth e decodifica para essa entrada auxiliar. Então, ao invés da placa de potência reconhecer que é o AM que está funcionando, ela reconhece que é a entrada auxiliar, porque tem o mesmo consumo do AM, não dá diferença de potencial nenhuma entre as placas, tanto de potência, de fonte, de estabilização e muito menos de frequência. E aí, qual é o resultado? Ó, esse som limpo, gostoso por Bluetooth. Bem pessoal, hoje foi mais um vídeo, mais um personagem, um aparelho clássico dos clássicos dos clássicos, que eu fico realmente emocionado em montar, em conseguir reviver e trazer novamente para o mercado, para embelezar os carros aí dos nossos clientes. Esse aparelho no caso é do Márcio, um cliente nosso lá de Curitiba, que vai numa Saveiro, que é maravilhosa, ele já mandou foto, e depois a gente cobra o vídeo para a gente colocar e mostrar para que todos possam apreciar a beleza que é um Blaupunkt desse daqui, funcionando por Bluetooth, com toda essa qualidade, com toda essa modernidade, sem chiado, sem nada, na própria função AM do rádio, tá bom? Semana que vem tem mais vídeos, curiosidades, histórias e principalmente revivendo aparelhos que marcaram época no som automotivo, na história do som automotivo no Brasil. Os nossos contatos estão passando aí, estamos sempre à disposição, críticas, dúvidas, sugestões, perguntas, para quem quiser. Estamos abertos aqui para ajudar, para acompanhar, para explicar, para orientar, para receber vocês aqui sem problema nenhum, tá bom? Por enquanto o nosso acervo continua fechado por conta de toda essa pandemia, mas em breve o museu vai reabrir para visitação, se Deus quiser. E lembrando que as nossas campanhas de ajuda aos animais abandonados do bairro aqui do Jabaquara continua firme e forte. Se sensibilize, não é por mim, não é pelo museu, não é pelos rádios aqui, são pelos animais que pedem socorro e que precisam de ajuda, e a gente está do lado deles. Animal abandonado, aonde tiver, pode chamar que a gente vai atrás. Temos um grupo bem bacana de voluntários que somos para ajudar, resgatar, dar respeito, carinho, atenção e lar temporário para gatos e cachorros, principalmente abandonados na cidade de São Paulo e mais especificamente no nosso bairro aqui no Jabaquara, tá bom? Semana que vem tem mais New Order rolando, demais, anos 80 puro.